Eu agradeço todas as citações que vocês estão passando aqui. Eu não vou ler elas hoje, mas eu vou usá-las, porque nós temos aqui uma... Eu fiz uma lista aqui, mas vocês podem continuar mandando, que nós vamos continuar com esse assunto, e depois nós vamos pegar essas citações que vocês estão mandando aqui para nós. Eu vou falar por experiência, irmãos. Me dê a licença, a liberdade de falar por experiência, porque muitas coisas é jurisprudência, né? É pela experiência que a gente pode constatar que foi certo ou errado, porque aquilo produziu alguma coisa, sendo certo ou errado. Eu tenho encontrado no campo pessoas tão machucadas, tantas coisas que poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um pastor com o calibre de pastor, que tivesse parado para ouvir, para analisar o problema, que não tivesse dado as costas, que tivesse dado tempo suficiente para resolver esse problema de casamento e divórcio, o problema dessa moça, desse rapaz. Olha, eu estou cansado de ouvir, porque tem vindo pessoas de muitos lugares. E, ao constatar os problemas que eles estão enfrentando hoje, muitas vezes eu pergunto, como foi tratado o vosso problema antes? Como é que vocês chegaram a essa situação que vocês estão hoje? Onde é que foi que houve o desvio? Aonde houve o primeiro passo? Vocês não consultaram o pastor, vocês não... Alguns, irmão, há tantas histórias tristes que não dá para relatar aqui. Sabe por quê? Porque poderia ter sido feito da maneira correta. Eu tive um pastor que, antes de eu casar, ele me orientou sobre o meu casamento. Antes, sabe por quê? E nós vamos entrar nesse assunto aqui, também, dentro desse estudo, nós vamos entrar nesse assunto, que quando ele viu que eu tinha um dom para ser um pregador, eu já estava ajudando, ele me chamou e disse, olha, se você pretende ser um ministro, você não pode casar com uma moça que não seja virgem. Ele me orientou antes de qualquer coisa. Ele preocupou com o meu ministério. Pastor, isso é válido para qualquer ministro, não é verdade? Mesmo antes de conhecer o Evangelho, correto isso? O irmão Branda disse na mensagem, pergunta e resposta número 2, né, que ele está falando do segundo casamento. Né? Mas o dom pastoral, Neville, o sacerdote que pega o fogo do altar, por exemplo, que vai lidar com casamento e divórcio, é o que precisa desse detalhe, o sacerdote. Os outros ministérios que estão adjacentes àquilo, ele não foi colocado nesse grupo. Lá está só o sacerdote. O sacerdote do Velho Testamento, nós podíamos até ler isso aqui, já que nós entramos, porque foi a preocupação que o pastor teve comigo. Estou falando de princípio. Por quê? Falando de princípio, ele estava me poupando, ele estava me preparando para o ministério. Ele simplesmente estava me orientando de como deveria ser o ministério. Ele era um homem íntegro e ele estava preocupado em... abre sua Bíblia aí. Na sua qualificação, correto? Na sua qualificação. Então, abra sua Bíblia, por exemplo, Levítico, capítulo 21 de Levítico. Certo. Qual verso? Pode ser o versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Agora lê o 13. Verso 13 diz assim, e ele tomará uma mulher na sua virgindade. Versículo 14. E no 14, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará. Agora, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Agora pega Ezequiel 44, 22. Ezequiel 44, 22, vamos ler aqui. Deve ser Ezequiel 44, 22. 44, 22. Diz assim, e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. A propósito, literalmente aqui está falando do período milênio, né? Aqui. Também vai estar válida essa regra lá no milênio. Que o profeta disse que isso aqui é no milênio, mas é só um comentário, né? Então, ainda vai ser válido lá para os povos de fora. Agora, eu creio que foi na mensagem de casamento e divórcio que o irmão Brando fala
Fala. cita essa escritura na questão do sacerdote, não é isso? Perfeito. A minha pergunta foi o seguinte, para o sacerdote, mesmo que ele não tinha o conhecimento da verdade, que Deus o resgatou, ainda é exigido... Essa lei é válida. Agora, irmão, quem que vai entrar nesse fórum particular, por exemplo, dos ministérios? A consciência do ministro. Agora, pastor, o senhor acha mesmo que todos os ministros aqui no nosso país, do meio evangélico, que tem esse problema, vai contar para alguém? Mas apesar de que a Bíblia, e o Mombrana não aboliu isso, ele citou isso em casamento e divórcio. Então, é uma coisa séria, por quê? Porque isso depende, irmão, da consciência do ministro. Ou se ele tem uma explicação, se ele tem uma justificativa para se declarar pastor, vivenciando essa condição. Eu não vou entrar no fórum individual de cada um. Perfeito. Então, o senhor está falando a regra geral. Porque nós entramos nesse assunto e foi o que o pastor disse para mim antes de eu namorar. Perfeito. Antes de eu namorar, ele me chamou, falou, olha, você tem um dom, você tem um ministério, e eu quero dizer para você. O senhor está dizendo, pastor, que isso pode ser uma boa pessoa, pode ter sido convertido, se não tem esse requerimento, se não está sendo cumprido esse requerimento, ele não tem qualificação. É isso que o senhor está dizendo? Não tem a qualificação. Agora, deixa eu contar uma experiência. Você tem uma citação aí também? Eu só queria citar qual o parágrafo que está na casamento e divórcio. 221, não há ministro que pode casar com viúva. Sabiam disso? Vocês querem ler? Levítico 21:7, Ezequiel 44:22. Eu vou mostrar para vocês que o sacerdote não podia casar com a mulher que tinha sido tocada por um homem. Este tipo, ou isto tipifica, esse tipo é o da virgem noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes, os filhos de Arão. Não temos tempo para ler, mas e aqueles filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus, eles não podiam casar com uma mulher que tinha sido tocada por outro homem. O imutável Deus foi quem disse. Eles não podiam casar com uma outra mulher e uma mulher que tivesse sido tocada por um homem. Mostrando no tipo aqui, se você quiser ler, que a igreja de Deus é pura, não adulterada, a palavra de Deus, e não uma denominação que tenha sido manuseada pelo homem. Fazendo tipo, né? Se a lei para o casamento natural do homem, o homem não pode divorciar da sua mulher, a não ser por fornicação, continua do lado de cá, sim, no Novo Testamento, sim, saiu do Velho Testamento, passou para o Novo Testamento. Será que essa lei também não passou para o Novo Testamento? O profeta está citando aqui casamento e divórcio. Então, veja, irmão, esse fórum, essa consciência é de cada ministro. Eu estou citando as escrituras. Eu não estou jogando aqui, eu estou jogando, claro, uma escritura que muitas vezes nós, por causa da amizade, nós acabamos, então, deixando de falar essas coisas com medo de prejudicar um colega, um amigo. Eu não estou preocupado, irmãos, eu estou preocupado em citar o que a Bíblia disse e que o profeta disse. E eu vou contar uma experiência, irmãos, lamentável, mas é verdade. Eu vi um ministro sair de uma igreja, vivendo com 2 mulheres, receber uma igreja de um outro colega, e, por determinado tempo, vivendo com as 2 mulheres e ministrando a ceia. Esse povo, que consciência tem esse ministro, por exemplo, e para onde ele está levando esse povo? Se essas características não estão vivenciadas nesse ministério, e ele é um homem consciente, pelo menos ele tem que justificar isso diante do povo para que essa decepção não apareça lá na frente, naquele dia, quando o livro de cada um for aberto. Desde que nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos conscientemente de que isso está contrário à palavra de Deus. Agora, o próprio profeta disse, irmão, que quando um pastor erra e ele confessa aquilo, e o povo quer, é problema da igreja, não é? Mas é quando ele tem a consciência de demonstrar isso para a igreja, revelar isso para a igreja, trazer isso diante do povo, para que o povo, conscientemente, com responsabilidade, eu vou com ele sabendo disto, mas não enganado. Não um povo enganado, um povo que não esteja sabendo, e isso for aberto lá no final. Portanto, deveria ter essa consciência pura e limpa diante do povo, para que esse povo não fosse enganado. Na mente humana, diferentemente do que muitos pensam, por exemplo, um ministro que cometeu adultério e ele consertou aquilo com sua esposa, da maneira que o profeta ensina, com a pessoa que ele se envolveu, etc., isso não desqualifica ele, pastor. Se aquilo foi acertado,
isso não lhe desqualifica. A única coisa que o profeta disse, bom, se o povo descobrir, então o povo vai perder a confiança nele. Mas não é uma questão de desqualificação, diferente deste caso aqui. Porque o profeta cita o exemplo daquele diácono da igreja, onde o diácono disse, vou entregar meu cargo, ele tinha cometido adultério, tinha saído com a mulher. E o profeta disse, não faça isso, você acertou com sua esposa, você fez tudo certo, volte para o diaconato. E os requisitos do diaconato são os mesmos do ministério. Então, a única coisa que Deus tem que ajudar o homem é preservar sua reputação, porque as pessoas são muito preconceituosas. Se o homem errou, vai ser difícil, porque eles pensam que o homem... e etc. O tempo vai curar aquilo, mas não desqualifica ele. Diferente desse caso. Esse é um caso de qualificação para o ministério. Por exemplo, um exemplo clássico, pastor, que eu poderia talvez colocar aqui, no caso do rei. Quando Deus profetizou a respeito do rei de Israel, ele disse, olha, ele tem que vir da casa de Judá, o cetro não se apartará de Judá. E quando o povo quis eleger um rei, eles elegeram um homem da casa de Benjamim. Então ali, veja, aí uma questão de consciência. Samuel veio e falou, vocês têm certeza que vocês querem isso? Não, mas nós queremos. Mas vocês viram a tragédia que virou depois, né? Quer dizer, teve bênçãos, Deus abençoou Saul, Deus trabalhou com ele. Ele não é perdido, teve um tempo de 40 anos, creio que foi, ou não sei quantos anos de vitória em Israel, mas aquilo estava fora do programa de Deus. Estava fora do programa de Deus porque ele não era da linhagem de Judá. E o rei prometido tinha que vir da linhagem de Judá. Então, é interessante colocarmos isso nos aspectos. Pastor, sem também... Isso aqui é fogo mesmo, né, pastor? Esse assunto aqui nós estamos lidando com... Mas assim, nós estamos colocando o que está escrito. Se o profeta disse, que a mensagem disse... Exatamente. Se está escrito, irmão... Temos que falar, porque o povo não... Quem vai responder por esse ensinamento não é o Raimundo Maia. É o profeta. Exato. É a Bíblia que está dizendo isso. Exato. Agora, veja bem... É duro, irmão, né? É duro. Como nós estamos falando de consciente, por exemplo, consciente, e a pessoa ter consciência. Se eu tenho um irmão na igreja, um bom irmão, ele tem uma vida limpa, ele veio para a igreja, eu batizei ele, eu batizei a esposa dele, conheço os filhos dele. Um dia eu chamo ele para o diaconato. Eu não conheço o passado dele lá. E a Bíblia diz também que, igual, o diácono tem que ser marido de uma mulher. É o mesmo requisito. Os mesmos requisitos para o sacerdote. Por quê? Porque eles vão lidar também bem dentro da limitação do sacerdote. Por isso ele tem que ter as qualificações para estar ao lado do pastor, porque ele vai receber o respaldo do ministério, do pastor, do sacerdote, porque ele vai estar coligado ali. Mas veja, o que é a consciência que eu quero dizer para vocês? Se eu chamasse o irmão José fulano de tal e dissesse para ele assim, eu vejo, irmão, que você se qualifica para o ministério de diácono, você tem uma boa família. Irmão, se ele foi um homem casado e tem essa é a segunda mulher e eu não sei, e ele tem uma consciência, ele dirá para mim, pastor, eu agradeço, mas eu conheço a palavra e a palavra não permite que eu possa servir como diácono. Essa é a consciência limpa. Porque eu vi um irmão falar para mim, quando eu conversei com eles, pastor, o senhor está aqui me ajudando, eu abri essa igreja, o senhor é o pastor dessa igreja agora, eu não sirvo para ser pastor, eu não tenho qualificação para isso, o meu passado não permite, eu sou um homem casado a segunda vez, então eu quero dizer para o senhor que eu posso chamar as pessoas, eu posso ir atrás, eu posso buscar, eu posso levar folheto, e eu posso fazer tudo, menos ocupar esse cargo. O que eu estou querendo dizer? É a consciência que devemos ter naquilo que nós estamos exercendo. É muito melhor vocês me verem no púlpito dessa forma e ser o que eu sou, do que vocês me verem o bonzinho no púlpito e lá embaixo eu ser o quê? Um carrasco. É muito melhor nós sermos o que somos diante do povo. Ninguém está enganado comigo. Se você está do meu lado, até agora, você está do meu lado sabendo o que eu creio, como eu prego e assim por diante. Isso é minha consciência. Gostaria de ser melhor. Gostaria de ter um ministério
muito melhor, muito mais capaz, muito mais vindicado por Deus. Eu gostaria de ser muito mais amigo, muito mais pastor, muito mais paciente, muito mais. Luto por isso e sofro por não ser aquilo que eu gostaria de ser, mas estou lutando. Então, esta realmente é a consciência. A consciência. Então, veja bem, se perguntasse para mim assim, posso ir? Eu posso ir para tal lugar? Ou eu posso... olha, irmão, eu diria assim, não vá, ou não queira, ou não case, não faça isso. Eu estou fazendo o meu papel, por aquilo que você me perguntou. É como o moço. A moça pergunta para mim assim, pastor, eu fui procurada por um rapaz e eu queria saber se ele está livre para casar. Eu falaria, olha, se ele está livre, até onde eu conheço, eu diria, ele está livre. Mas se ele não está livre, de acordo com as Escrituras, de acordo com a mensagem do profeta, diz, olha, ele não está livre para casar na igreja. Eu não faço o casamento. Agora, você quer? Eu não vou proibir. A escolha é sua. Eu não vou te jogar no inferno por isso. Eu só tenho que ter uma consciência de dizer a você o que eu entendo da Bíblia. E se você acha que o meu entendimento da Bíblia não é suficiente para te convencer, procura um pastor que te convença que ele está certo. Mas eu vou trabalhar dentro da minha consciência do que eu entendo das Escrituras, o que é ser um ministério, o que é ser um pastor, o que é ser um ministro, o que é ser um evangelista, o que é ser um diácono. Eu vou fazer. E se eu encontrar princípios dali que não se enquadram com as Escrituras, eu tenho que ser o guardião da palavra de Deus. Eu tenho que ser o juiz da palavra de Deus. Eu tenho que preservar a palavra de Deus. Nenhum presidente da República pode quebrar a Constituição. A lei condena ele, mesmo sendo o mandante, né? Sendo o maior, sendo o mandante, mas ele pode ser preso. Por quê? Porque ele está quebrando o que está escrito na Constituição. Então, não adianta nós queremos exercer um trabalho de sacerdote, de pastor, ou de apóstolo, ou qualquer uma dessas coisas, e dizer assim, não, mas eu posso fazer isso. Você não pode. Quando a igreja tem esse conhecimento, ela não teria um falso pastor, não teria um falso ministro, ela conheceria seus direitos, que ela deve conhecer os seus direitos, que deve ser dado à igreja para que ela tome sua decisão de acordo com o que ela conhece, mas é muito bom, irmão, apacentar um povo cego, ovelha cega, uma igreja que não lê, uma igreja que não se preocupa com a Bíblia, que não se preocupa com a mensagem, é fácil. Vamos por aqui, vamos por aqui. Mas aqui, ó, nós estamos falando de assunto aqui, está chegando os parágrafos aqui, ó. É um povo que lê, é um povo que está participando da palavra. Quando esse povo descobre o que é um pastor, o que é um evangelista, o que é um mestre, e ele descobre esse mestre, ou descobre esse pastor, irmão, não tem distância, não tem barreira, não tem nada que vai segurar esse povo. Não adianta, você não vai segurar. Eu não vou segurar. Entende? Agora, se também tem um povo que gosta de uma mensagem como de Balaão, que é popular, e gosta de fazer festa, e gosta de queimar um churrasquinho lá, de umas ovelhinhas lá, e bem beirando a divisa de Moisés lá, e o cheiro ali do churrasco passando por arraial de Moisés, quantos mil homens foram? 24 mil membros da igreja de Moisés foram atraídos por uma festinha de Balaão. Festa de Balaão, um churrasquinho de Balaão, atraiu 24 mil. Meu Deus, irmão! Mas Moisés é o profeta de Deus, o grande profeta de Deus, a coluna de fogo, 10 mandamentos, palavra, o monte tremia, o seu rosto brilhava, tudo isso, e assim mesmo ele perdeu 24 mil membros numa pancada só. Eu não vou perder, irmão? Eu não vou perder? Agora, você tem que saber que você está indo aonde? Para onde você está indo? É o que eu digo para as pessoas. Você sabe para onde você está indo? Então, vá em paz. Deus te abençoe. Porque Moisés, irmão, o que deixou Moisés irado, sabe o que foi, irmão? É que eles foram para lá, em vez de ficar lá, eles queriam trazer as tradições, queriam trazer para dentro do arraial. Para dentro do arraial. Que eles aceitassem aquilo. É isso, casamentos errados, namoros errados. Exato. Lembra daquele mocinho que casou? Eu já fiz uma pregação sobre isso um tempo atrás, lembra? Foram lá,
aprenderam errado e quiseram trazer isso para dentro do arraial de Israel. Sabe o que Moisés disse? Pega esses camaradas que quer viver com Balaão, quer viver daquela maneira, e enforca todos esses líderes aí. Não foi assim que aconteceu? Quando Finéias pegou a espada e traspassou aquele pecado ali, irmão, aquilo é absurdo. Como é que o pastor vai fazer uma coisa dessa, com um casalzinho jovem, maravilhoso, aqui? O pai é uma bênção, a mãe é uma bênção, mas é uma malequita, é uma moabita, né? É uma moabita, está errado. Tem que cortar mesmo. E quando se faz isso por amor da palavra, é claro que nós não vamos ser popular, irmão. É claro que nossa igreja vai ser a igreja do bravo, do valente. Irmão, é assim mesmo. Mas a igreja de Moisés era assim. E nós aprendemos com a palavra de Deus que tem que ser dessa maneira. E Deus se agradou tanto de Finéias. Deus se agradou tanto que disse que da geração dele não era para faltar sacerdote. Perfeito. Sabe por quê? Porque gostou da posição de Finéias. Agora, pastor, infelizmente, muita gente pensa que isso não vale mais, que essa regra aí da qualificação aí, isso aí é lá para os dias de Moisés, lá, que hoje não vale mais. Eles não... Infelizmente, olha... O Brandt chamou de imutável a palavra. Ele disse isso ali, exatamente. Então, nós entraríamos nesse campo, né, pastor? Então, realmente... Agora... O que eu acho bom, nós estamos aqui numa noite de ensino, se vocês estão percebendo, ensino da palavra de Deus. Agora, tem ensinamento que é uma delícia, vamos falar da nova terra, vamos falar do milênio, mas tem ensino também que é fogo, né? Mas tem que ser dito. Um dia, pastor, o senhor nunca falou isso, pastor? O senhor nunca falou que esse negócio de pastor aí e ovelhinha, você tem que alimentar ela, é o apacentador, a palavra pastor vem de pasto, né? Apacentador vem de pasto, né? Pastor, aquele que traz o pasto para as ovelhas. Então, a responsabilidade vai cair sim nos ombros do pastor. Muito bom, muito importante.